vamos trazer aí com o João Magalhães os destaques do seu Jornal Dia. O que você destaca, João, hoje, na primeira página do seu Jornal Dia? O que você traz em destaque? Magela, a manchete é que 2 ônibus tombam em menos de 24 horas no Piauí e deixam 7 pessoas mortas, né? Infelizmente. Verdadeira tragédia. Na tarde de segunda-feira foi um ônibus que fazia linha, né, como a gente chama, lá da cidade de Alto Longar para Beneditinos. Graças a Deus lá não teve vítima fatal, não tivemos. Mas as pessoas que estavam no ônibus foram levadas, a maioria, para o HUT. Agora ontem, infelizmente, o segundo caso, né, ocorreu na BR-135, já no extremo sul do Piauí, próximo à cidade de Corrente. Lá foram 7 vítimas fatais e também 15 feridos. Esse acidente lá que ocorreu próximo à cidade de Corrente, aparentemente problema mecânico no carro, né? A Polícia Rodoviária Federal ainda apura as causas do acidente, mas de antemão os peritos constataram que a barra de direção do veículo estava quebrada e o seu rompimento pode ter levado à perda de controle do ônibus e ao consequente tombamento. A informação, também confirmada pela Polícia Federal, era que o ônibus era clandestino. Ele não tinha, de fato, autorização para fazer o transporte de passageiros. Os corpos foram recolhidos para o IML, né, para serem identificados. Então, e as outras vítimas foram levadas para os hospitais regionais de Bom Jesus, Corrente e os mais graves para Floriano. Infelizmente, aí o início de ano violento nas estradas, com esse acidente, né, que envolve aí 7 pessoas, infelizmente ocorreu. Sem dúvida nenhuma, agora haver uma investigação, né, e até de certa forma ampliar a fiscalização. E claro, serve de alerta também, né, Magela, para quem vai fazer uma viagem, para quem está ali em busca da compra de uma passagem, ficar atenta em relação a que empresa ela está, obviamente, por qual empresa ela vai viajar. Afinal de contas, a gente está falando de segurança e é claro que acidentes podem ocorrer com qualquer pessoa que pega a estrada, mas empresas que não têm autorização para fazer o transporte de passageiros, é claro que você não tem uma garantia ali de que o veículo foi inspecionado, de que ele está seguindo as normas de segurança. Muitas vezes não tem a garantia que o condutor é realmente habilitado para fazer aquele tipo de transporte. Então, fica aí o alerta e, claro, a gente lamenta e se solidariza também com as pessoas que tiveram, né, seus entes queridos como vítimas fatais desse acidente. Infelizmente, essa clandestinidade sempre existiu. Agora, o que agrava é porque, além da clandestinidade, o ônibus estava aí, né, com avarias, ou seja, sim, pelo jeito, né, a vistoria não estava em dias, né, porque a quebra da barra da direção é consequência de muito uso, né? Exato. Muito uso e uma falta de uma certa manutenção. Inclusive, esse veículo já tinha se envolvido em um acidente anteriormente, né? Então, de fato, problemas mecânicos causados pelo uso sem a devida manutenção ou de repente pela idade do veículo também. E hoje eu vinha, João, eu vinha para o trabalho e vinha analisando um exemplo dos 2 acidentes. Um foi pela quebra da barra da direção, mas o outro foi por tentar desviar do animal. Ou seja, antigamente, eu acho que na nossa época, você lembra, os ônibus, eles sempre foram praticamente do mesmo tamanho no comprimento. Mas na altura, né? Na altura, eles não eram tão altos como são hoje. Ou seja, então os ônibus de hoje, eles têm eu acredito, na minha visão, uma maior dificuldade para fazer manobras bruscas, ou seja, porque eles são muito altos. Então, se o motorista faz um movimento brusco na direção, como elas são hidráulicas, enfim, você mexe, quem não conhece, é a mesma coisa de um carro, né, com a direção elétrica, né, hidráulica, é só triscar que o carro vai, né?
Então o ônibus, ele é da mesma forma, ele é conduzido como se fosse um carro normal, né? Um automóvel. Então se você fizer uma mudança brusca de direção, como ele é muito alto, a tendência dele é tombar. Então tem que ter muito cuidado na hora de fazer os devidos desvios, né? Aí, consequentemente, de animais que adentram as pistas. Magela, tem um... Já chega, meu filho, não fica com medo não, Magela... você é de casa. Natan, bom dia. Bom tem dia, uma matéria na capa do Em Dia, reportagem da Isabela Lopes, que alerta aos consumidores, porque está na praça um novo tipo de golpe em postos de combustíveis, né? Rapaz, eles trocam ali negócio. o tipo de combustível durante o abastecimento. Como é isso, velho? Quem está no veículo às vezes nem percebe, né? Mas aí, de repente, eu chego lá no posto de gasolina e digo, olha, quero colocar aí gasolina aditivada. Aditivada. E aí, durante o abastecimento, o funcionário, né, no caso do posto de combustível, faz colocar álcool, por exemplo, né, que é obviamente um produto mais barato. Então sem dúvida nenhuma uma fiscalização do Procon foi realizada e que tem conseguido identificar essa prática em postos de combustíveis no Maranhão. Mas aqui no Piauí também essa situação está sendo acompanhada, né, até para que se evite, né, a repetição de uma prática aqui do que já foi identificado no Maranhão. Esse tipo de golpe, né, a reportagem explica aqui que de fato já foi identificado em alguns postos de gasolina do Maranhão. E como a gente sabe que tudo se copia, se está dando certo lá, é óbvio que em algum momento isso pode chegar aqui, né? E aí o Procon já está fazendo essa fiscalização e não deixa, de certa forma, de alertar a população sobre esse novo tipo de golpe que, infelizmente, causa prejuízos à sociedade, né? Principalmente ao consumidor. Uma última informação é que o transporte público de Teresina receberá um aporte de 4 milhões de reais, Natan. O prefeito Silvio Mendes condicionou, inclusive, o pagamento desse recurso 4,75 milhões, ou seja, 4 milhões e 750 mil reais. Mas ele só vai ser efetivado para as empresas que garantirem um aumento da frota, né? Pelo que eu entendi, inclusive, o pensamento do prefeito e da equipe que comanda o transporte público é muito claro. Eles querem um aumento da quantidade de ônibus circulando nas ruas. Mesmo que nesse momento não tenha passageiros, né? A gente não está observando os ônibus lotados, as paradas lotadas. A prefeitura acredita que à medida em que a população começar a enxergar que o ônibus está passando, ela vai optar por pegar o ônibus, porque a gente sabe que os outros modelos de transporte, eles são mais caros, né? O aplicativo, ele é mais caro, né? Então, é uma aposta que a prefeitura está tendo e o prefeito autorizou esse aporte de 4 milhões e 750 mil reais para as empresas que concordarem fazerem esse esforço em ampliar a frota, mesmo sem nesse momento ter um aumento de passageiros. Hoje a previsão é de que cerca de 240 ônibus circulem na cidade. A prefeitura quer que até março desse ano 400 ônibus estejam nas ruas. Eu não sei se é na minha região, mas eu tenho observado, eu não sei vocês também que saem cedo, mas eu saio um pouco mais cedo, eu tenho observado que existe o maior número de ônibus, né? Uma circulação melhor de ônibus saindo das garagens e indo para os postos, porque eu saio de casa às 5 da manhã, né? Eu saio de casa em torno de 5h20 da manhã, todo dia. Então, quer dizer, esse é o momento que os ônibus estão, alguns já estão nas paradas, nos pontos finais, né, dos respectivos bairros, para poder fazer a primeira viagem às 5h30 da manhã. Então, eu tenho observado nesses últimos dias da nova gestão, um número maior de ônibus circulando nesses horários. Então, vamos torcer que isso continue assim, né? Eu acho que já faz parte desse acordo que você já acaba aí de mencionar. Então, só para finalizar também, Magela, a última informação é que na página 7 do Caderno em Dia tem uma reportagem lá onde você vai entender as novas obrigações fiscais sobre movimentações de Pix e cartão de crédito. Tem uma polêmica, né, que hoje
relacionada à fiscalização da Receita Federal sobre essas movimentações financeiras, há uma reportagem lá na página 7 do Jornal Dia que explica como é que vai funcionar detalhadamente.